Para começar, eu queria ler a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Paulo escreveu assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um dos textos mais fantásticos que eu acho da Bíblia, mas hoje não pretendo dispor que Paulo começa um texto, rogo-vos, pois, é importante que a gente veja tudo que ele falou antes, e no caso aí 11 capítulos de Romanos, de pura doutrina teológica. Mas, antes que eu entre nesse assunto aí, a gente não consiga sair mais, hoje, quando nós falamos, dia 31 de outubro, dia de comemoração da Reforma Protestante. Aqui hoje vejo a igreja cheia, motivo de muita alegria, e também fico um pouco mais nervoso, mas assim, dentre os irmãos que estão sentados aí, certamente, a maior parte de vocês estão com Bíblias nas mãos. Estão a Bíblia na mão. Alguns de vocês vão ter aí a Almeida Revista e Corrigida, outros de vocês vão ter aí a Almeida Revista e Atualizada, outros de vocês a King James, outros a NVI, outros a NTLH. Alguns não estão com Bíblia, mas trouxeram o celular e tem o aplicativo aí no celular com todas essas Bíblias disponíveis, todas essas versões e muitas outras versões disponíveis. Há muitas versões só em português disponíveis da Bíblia para que a gente tenha acesso. Tudo hoje está muito fácil, louvado seja Deus por isso, porque é maravilhoso ter acesso à Bíblia em diversas versões para que a gente possa comparar, isso faz parte do estudo. Mas o objetivo hoje, irmãos, é trazer vocês para entender que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Houve tempos sombrios, houve tempos difíceis em que essa liberdade de acesso à Escritura não era uma realidade. Houve tempos em que os cristãos, mesmo professando a fé cristã, fazendo parte da igreja, viveram muito tempo na escuridão, naquilo que eles depois vão chamar de trevas, né? O período das trevas, enorme, mesmo sendo parte da igreja. Mas hoje nós vamos ver o que Deus fez em relação a tudo isso e como Deus nunca ficou calado na história da sua igreja. E eu quero convidar os irmãos a fazer uma viagem na história, para que a gente possa entender quem somos nós. Os irmãos devem saber que nós somos uma igreja protestante, porque nós somos oriundos da Reforma Protestante. E essa é a razão pela qual estamos aqui hoje comemorando essa reforma. Mas na verdade, o que foi a Reforma Protestante? Estou seguro em dizer que a maior parte dos irmãos aqui não sabe explicar o que foi a Reforma Protestante. E até pouco tempo também, né, antes de estudar isso daqui, não sabia. E louvo a Deus porque colocou no coração do pastor que a gente fizesse esse culto solene tão importante para falar sobre a Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante, meus irmãos, é a nossa origem, é de onde nós viemos. Mas afinal de contas, por que protestantes? Protestamos contra o que, afinal de contas? Qual é o nosso protesto? De onde veio esse nome? Por que isso surgiu? E nós seguimos protestando ou nós estamos nos conformando com esse mundo? Fazendo aí o contato com a mensagem, com o texto que Paulo escreveu. Para que a gente responda essa pergunta, se a gente continua protestando ou se a gente está se conformando com esse mundo, vamos voltar aqui às origens. Vamos nos reformar. Quando você pega um móvel da sua casa, você compra ele novo, está bonitinho. De repente, esse móvel começa a se estragar, esse móvel começa a rasgar, o forro começa a ficar manchado, e chega uma hora que você diz assim, não, eu quero reformar esse móvel aqui, eu quero que ele volte a ser bonito como ele era antes. Então vamos nos reformar, vamos entender como foi essa reforma que deu origem a isso. E aqui agora eu vou dar uma pausa na reflexão do texto bíblico que nós lemos, e vou fazer uma viagem na história, como eu falei com os irmãos. Talvez seja conhecido de muitos aqui. Os jovens tiveram um spoiler ontem aí na nossa reunião, né? Mas vão ouvir de novo para aprender mais ainda. Mas eu estou certo de que muitos aqui nunca ouviram essa história que a gente vai falar. E eu não estou falando isso em tom de crítica e julgamento, mas eu estou querendo chamar os irmãos a entender a importância de saber de onde viemos. Tem um texto que diz que, não é bíblico, mas tem uma frase que diz: ninguém ama aquilo que não conhece.
É preciso que a gente conheça quem a gente é. Quando Jesus veio ao mundo, essa parte eu imagino que os irmãos todos conhecem, a sua mensagem confrontou intensamente o povo daquela época, confrontou o mundo daquela época. A sua imagem confrontou intensamente a liderança da igreja daquela época, os judeus, especialmente a seita dos fariseus. E como consequência, os cristãos da época apostólica, eles tinham que, ali logo depois que Jesus subiu aos céus, eles tinham que se reunir de forma escondida, de forma clandestina, né? Quando aqueles textos que vão mostrar, quando Jesus aparece para os discípulos depois de ressuscitar, vai mostrar como os discípulos estavam com portas trancadas. Inclusive tem um texto que diz que Jesus entrou na casa sem abrir a porta, né? Pela sua divindade. Mas o fato é que eles estavam escondidos, estavam clandestinos, e por conta dessa religião, proibida que eles estavam agora frequentando, muitos cristãos os cristãos foram perseguidos e muitos cristãos sofreram graves consequências dessa perseguição. Muitos cristãos foram martirizados, foram assassinados naquela época. Na verdade, tudo isso começou com o próprio Cristo, né? E os seus descendentes passaram a experimentar uma religião que, embora os ameaçasse neste mundo, eles persistiam nessa fé, eles seguiam nessa fé. E muitos foram martirizados, e a Bíblia vai nos contar, por exemplo, a história de Estevão, lá em Atos, o primeiro mártir do cristianismo, alguém que foi assassinado aos pés pelos judeus, né? E ali assistido e confirmado, concordado pelo apóstolo, por então Saulo, que vem virar depois a ser o apóstolo Paulo. E nós vamos ver que na história da igreja aconteceu algo que nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, depois dessa época aí, entendam, Cristo subiu, a igreja começou ali em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não foi essa a ordenança do Ide do Senhor? Então isso aconteceu, a igreja começou a ser espalhada pelo mundo conhecido daquela época. E o mundo conhecido daquela época era um mundo que estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano trouxe graves perseguições. Houve diversos imperadores do Império Romano que implementaram graves perseguições contra o cristianismo, a ponto de o cristianismo passar a ser proibido e criminalizado. Quem era cristão, quem se declarava cristão, era chamado de criminoso. Os irmãos, eles eram chamados de canibais, porque quando falavam que comiam do sangue de Cristo, tomavam do sangue de Cristo, comiam do corpo de Cristo, as pessoas entendiam que uma criança era assassinada, o menino Jesus era assassinado a cada reunião e eles comiam aquela carne. Então, vasto desconhecimento sobre aquele cristianismo, mas como aquilo afrontava os judeus e de alguma forma também a soberania do império, apresentando alguém como Deus que não era o imperador, isso causou ira dos imperadores. E aí nós temos imperadores como Nero, por exemplo, que vem a ser aquele que a história é controversa ao dizer se ele foi o causador do incêndio de Roma ou não, mas o fato é que ele começou a ser acusado desse incêndio, porque ele era meio realmente, conhecidamente maluco, e como dos 11 bairros de Roma, 4 não pegaram fogo, ou melhor, não sei se o número é exatamente isso, mas vários bairros pegaram fogo e alguns não pegaram fogo, e olha só, os que não pegaram fogo eram aqueles mais habitados por judeus e cristãos. Naturalmente, Nero começou a culpar os cristãos, culpou Paulo, e por esse motivo, provavelmente, Paulo foi assassinado por perseguição ao cristianismo. Depois de Nero, vem o imperador Domiciano, que dá continuidade a essa perseguição. E aí, na sequência, vem um imperador chamado Décio. Olha só, eu sabia de onde veio meu nome. Meu nome não veio daí não, viu? Mas um imperador chamado Décio, e na sequência Diocleciano, que foram aqueles mais severos perseguidores que sistematizaram a perseguição contra o cristianismo. A ponto, por exemplo, de Décio emitir um decreto de que todos os habitantes do Império Romano tinham que ter um certificado de adoração aos deuses diferentes do Deus do cristão. Eles tinham que ter um certificado, e se não fosse, eles estavam fora das ordens do império. Eles eram obrigados, e muitos cristãos cederam a essa pressão, muitos cristãos compraram esse certificado, mas muitos não cederam, e foram assassinados, foram queimados. Esses cristãos, os primeiros cristãos, meus irmãos, os primeiros irmãos da nossa fé, eles foram apresentados como luminárias na cidade de Roma, incendiados em pontos elevados para que aquilo iluminasse a cidade de Roma. Eles foram queimados vivos para gerar luz para aquela cidade. Esse foi o destino dos irmãos que não negaram a sua fé. E por eles não terem negado a sua fé, o cristianismo não acabou até ali.
não acabou naquele momento. Diocleciano, sabendo do poder da palavra, já sabendo que a palavra que os cristãos liam e estudavam era uma palavra que tinha poder, Diocleciano, então, se empenhou em destruir todos os manuscritos cristãos. Por isso que hoje a gente tem muita dificuldade em encontrar originais manuscritos. Temos algumas peças ainda aí nos museus, mas boa parte foi desfeito nessa época aí. O objetivo de Diocleciano era cortar o mal pela raiz, né? Vamos dizer assim, o que ele considerava de mal. Isso só vai começar a mudar, então perceba, são 3 séculos, em torno de 300 anos em que a igreja sofreu severas perseguições. Mas a igreja não acabou, porque houve aqueles que mantiveram a fé cristã. Isso só começa a mudar no século IV, quando um dos tetrarcas do Império Romano, que era filho de mãe cristã, ele tinha alguma simpatia pelo cristianismo. O tetrarca era assim, o imperador da época dividiu o reino em 4 sub-reinos, vamos dizer assim. Então tinha 4 sub-imperadores. E esse era um dos tetrarcas, era um dos sub-imperadores daquela época. O nome dele? Constantino. Constantino era um dos tetrarcas e ele resolve fazer uma revolta contra Roma. E ele resolve tomar Roma para ser imperador de Roma. Ele era filho de mãe cristã. Ele tinha alguma simpatia com o cristianismo. E aí, nas vésperas da batalha, Constantino vai contar que ele teve uma experiência com Deus, em que ele visualizou um sinal de uma cruz e uma mensagem da seguinte forma: sob este sinal você vencerá a batalha. Constantino, então, foi lá, gravou a cruz nos escudos dos seus soldados, enfrentou Roma, derrotou Roma, tomou Roma e passa a ser o imperador do Império Romano. Constantino, então, quando ele assume, as coisas começam a mudar, porque Constantino começa a encerrar as perseguições contra os cristãos, porque ele tinha alguma simpatia por aquela religião, embora ainda não fosse cristão. No ano 313, Constantino assina o Edito de Milão, que determina que a partir de agora a igreja cristã não precisava mais ser perseguida como era antes. Nenhum cristão tinha que ser morto por sua fé, mas continuava não sendo a religião oficial do império. Mas aí, em 324 depois de Cristo, acontece um fato que o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. E olha só agora, ele não só se converte ao cristianismo, como ele proíbe a perseguição aos cristãos, e mais para frente ele vai decretar o cristianismo como religião oficial do império. Aí você diz assim, olha, Deus agindo pelo seu povo. De fato é Deus agindo pelo seu povo. Foi uma coisa maravilhosa isso que aconteceu, foi fantástico para a igreja, porque trouxe um grande alívio, as perseguições acabaram. Eles poderiam agora cultuar livremente em qualquer lugar, não precisavam mais ficar escondidos, não eram mais vistos como criminosos. Paralelamente a isso, houve um grande crescimento da igreja nessa época. A igreja cresceu assim, enormemente, muitas pessoas entraram na igreja. Só que isso trouxe junto um problema também. Porque vejam só, até aquela época, a igreja de Cristo era uma igreja que se reunia em quintais, em casas, em salões, sem nenhum tipo de luxo, sem nenhum tipo de pompa, sem roupas especiais, pessoas simples, comuns, predominantemente pessoas de baixa renda, pessoas sem importância na sociedade, que serviam a esse Cristo. E serviam a esse Cristo porque entendiam que deveriam servir, porque eram convertidos por entendimento. Eles simplesmente aceitavam se declarar como parte de uma religião que estava sendo perseguida, mesmo sabendo que poderiam ser assassinados por essa fé. Eles não negavam. Por quê? Porque isso era baseado em verdadeiro entendimento e compreensão. Até aqui era assim a igreja de Cristo, até aqui era assim a igreja cristã. Mas aí, meus irmãos, quando Constantino, imperador, né, o número 1, o 01 do Império Romano, ele se converte, entra na igreja cristã, a igreja não pode ser mais assim, porque afinal de contas agora é a igreja do imperador. Então o imperador não pode congregar numa igreja que se reúne em fundo de casa, em fundo de quintal. O imperador não pode congregar numa igreja que não tenha sinais de riqueza. A igreja precisa mudar. E aí, quando Constantino entra como imperador, muitas pessoas, como eu falei que a igreja cresceu, porque muitas pessoas entram na igreja, por que razão? Porque agora é legal ser da religião do imperador. As pessoas não entram no cristianismo mais por convicção, por conversão, por arrependimento. Elas entram na igreja porque é interessante ser da igreja do imperador. Eles querem um favor imperial. Aí o que acontece? A igreja passa a ser inundada de pessoas com uma mentalidade não transformada. A começar daquele que passa a ser seu líder, porque Constantino, como imperador, não simplesmente quer ser membro da igreja, ele quer ser o líder da igreja.
e ele passa a ser o líder da igreja. A partir daí, igreja e Estado se misturam de uma forma intensa, de forma que Constantino, como imperador, alguém que não era verdadeiramente convertido, nós vamos ver ao longo da sua história, passa a ser aquele que determina os caminhos da igreja. Então, vocês imaginam, uma igreja que até então se pautou pela humildade, por servir ao próximo, por ser imitador de Cristo, que é o grande servo, que veio para servir a este mundo, de repente ela passa a ser comandada por alguém que desde cedo foi educada para mandar, para ser servido. Não encaixa no conceito do cristianismo subitamente uma transformação em que uma igreja que era destinada a servir, agora passa a ser comandada por alguém que somente quer ser servido. Essa é a educação que o imperador tinha, alguém repleto de vaidade. E juntamente com isso entra uma multidão de pessoas na igreja que passam a ter voz nessa igreja, e essas pessoas não estão movidas por um profundo arrependimento, por uma conversão, estão movidas pela modinha de ser da igreja do imperador. E passam a compor a igreja por conta de modinha. E qual a consequência disso? O imperador Constantino, então, passa a se considerar o bispo dos bispos. Ele assume para si a posição de líder da igreja, como eu falei. Se coloca em posição de ordem. E aí o que acontece além disso? Quando a igreja e o Estado se misturam de uma forma quase que indissociável já, os cargos de liderança da igreja deixam de ser somente liderança religiosa. Eles passam a ter impacto em liderança política também, porque era o imperador que determinava. O imperador dava poder a essas pessoas. Então, se alguém era definido como bispo ou presbítero de uma igreja, não era só uma questão de liderança espiritual e religiosa. Passava a ser uma liderança política, uma liderança civil. Então, os cargos de liderança da igreja deixam de ser almejados por aquelas pessoas dispostas a dar a cara a tapa pelo cristianismo, e passa a ser almejado por pessoas não espirituais, mas pessoas carnais, que visam o poder que aquela posição traria para elas. Progressivamente passam a ser, então, quando você junta um imperador que está educado desde cedo para ser servido e não para servir, um povo que entra sem ser convertido, e lideranças locais, menores, que visam objetivos carnais não espirituais, naturalmente a igreja começa a desandar. E aí o que você começa a observar é que progressivamente passam a ser introduzidas na igreja características litúrgicas e rituais estranhos àquele povo, estranhos à liturgia encontrada no Velho Testamento, estranho na liturgia implantada pelos apóstolos, muito estranho. E aí várias doutrinas estranhas começam a entrar na igreja, coisas que não faziam parte do culto passam a fazer, porque todas essas pessoas que entraram sem se converter trazem com elas uma bagagem enorme de paganismo. Então eles tinham rituais na igreja deles, que eles faziam aos deuses deles, que eles querem continuar fazendo, dizendo que é para esse novo Deus agora, mas eles não se converteram verdadeiramente, eles não modificaram. Então a igreja começa a ser infestada por paganismo disfarçado, infestada por misticismo, infestada por magia, né? A gente sabe que isso já acontecia desde muito antes, né? Lá na igreja de Corinto, fala muito sobre isso, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, mas nessa época isso ficou ainda mais intenso. A busca por santificação e a abstenção ao pecado não são mais pré-requisitos para alguém ser cristão, para alguém ser convertido de fato, não precisa se arrepender. Ele precisa só praticar aquelas doutrinas, aquelas regras místicas e rituais que foram determinadas a partir de agora. Isso é ser cristão. Então não são pessoas mais transformadas e convertidas. A igreja começa, como eu falei, a desandar. E aí heresias enormes começam a surgir da igreja. Um pouquinho antes disso, ainda no primeiro e segundo século, gnosticismo, marcionismo, mais para frente, aí, próximo dessa época do quarto século, o arianismo. Só para vocês terem ideia, entra na igreja o arianismo, descendente de um padre chamado Ário, que determina que Cristo não é Deus, que Cristo não é divindade, assim como os gnósticos já faziam lá atrás, né, que Cristo não veio em corpo. Isso começa a ganhar espaço e Constantino começa a ser seduzido por essas coisas, e se Constantino passa a ser seduzido, então a igreja também passa a ser seduzida, porque é ele que manda dentro da igreja. Só que aí o tempo passa, e o Império Romano ele começa a ser dividido, as invasões bárbaras da Europa começam a conquistar os países que compunham o Império Romano, especialmente o Império Romano do Ocidente, porque a essa altura o Império Romano já foi dividido em Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. E o Império Romano do Ocidente começa cada vez mais a sucumbir às invasões bárbaras, começa a perder força política, até o ponto de, em 1504,
Até o ponto de, desculpa, 1504 não, eu me confundi aqui, até o ponto de Roma cair, Roma ser derrotada e sucumbir o Império Romano do Ocidente. Então as nações começam a se formar como as nações, os francos, né, os saxônicos e assim por diante, formam as nações que na Europa, como nós conhecemos, parecido como nós conhecemos hoje. Então o poder político ruiu. Só que o que acontece? Havia uma coisa que unia todo esse povo, que antes estava unido até politicamente, que era a fé cristã. Eles estavam dentro da mesma igreja, estavam dentro da mesma fé. Então, nesse ponto, aquela cidade que era a capital do império, que era a cidade mais importante do império, e que tinha um bispo chefiando a igreja daquele lugar, entendeu? Eles tinham bispos em Roma, tinham bispos em Londres, tinham bispos em vários lugares, cada um a sua liderança. Só que Roma era a cidade mais importante, era a capital do império. E então começa a aparecer a figura aqui do bispo de Roma, de alguém que vai progressivamente ganhando poder, ganhando força dentro da igreja, juntamente com alianças com o poder político. E o bispo de Roma, ele começa a ter cada vez mais autoridade, ele começa a ter espaço de ter palavras teologicamente autoritativas, ou seja, aquilo que o bispo de Roma começa a falar, começa a ser lei em pé de igualdade com a Bíblia. E aí vocês imaginam que o caminho não pode ir bem um caminho como esse. Resultado, o bispo de Roma, como sendo a cidade mais importante do império, ele se declara que ele é o pai de todos os bispos, que ele é o pai da igreja, que ele é o papai da igreja, e o termo papai era papa. Eis que surge a figura do Papa de Roma, o Papa como chefe da igreja cristã, conhecida naquela época, era a igreja católica, sediada em Roma. Mas havia também a liderança da igreja do Ocidente, do Oriente, que era o bispo de Constantinopla. Ou seja, tínhamos dois papas, nós tínhamos um papa de Roma e um papa de Constantinopla. E eles viveram por um bom período de tempo sem nenhum problema, convivendo um com o outro tranquilamente. Até que, no ano de 1054, ou seja, já há bastante tempo depois disso aí, né? Várias doutrinas novas foram entrando aí por conta de deliberações papais. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas fica o convite, quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso aí, temos um vídeo no canal da igreja, da reunião com os jovens, sobre a história do catolicismo e as doutrinas do catolicismo romano. Fala um pouco mais detalhadamente sobre essa parte aí, está lá no canal da igreja, tá? Temos também do espiritismo, adventismo, testemunho de Jeová, e etc. E aí o que acontece? Chega em 1054, o bispo de Roma, ele entende assim, olha, mas espera aí, eu sou bispo de Roma, Roma é a capital do império, e Roma foi onde Pedro foi bispo, e Pedro foi o primeiro papa. Então significa que eu sou descendente de Pedro, e Pedro tem a chave da igreja, então eu também tenho a chave da igreja, porque eu sou descendente de Pedro. Eu sou Pedro, a continuidade de Pedro, que é a continuidade de Cristo, então eu sou o próprio Deus aqui. E falei que não ia entrar em detalhes, mas já estou entrando, né? E aí o que acontece? É que o Papa de Roma diz assim, então eu tenho a primazia sobre todos os papas. E ele resolve avisar isso para quem? Para o Papa de Constantinopla. Assim, eu queria te dizer que eu, como Papa de Roma, sou descendente de Pedro, e a partir de agora eu sou o líder da igreja, mesmo sobre você. A sua igreja deve estar sob a minha igreja, porque eu sou Papa acima de você. Naturalmente, o Papa de Constantinopla não concordou com isso, né? E essas igrejas se excomungaram aí no ano de 1054, foi quando ele resolveu falar isso aí com o Papa do Oriente. E aí essas igrejas se excomungaram, e aí desde então passa a existir no Oriente, no Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana, e no Oriente a Igreja Católica Ortodoxa, que existe até os dias de hoje. Se excomungaram em 1054, e essa excomunhão só foi desfeita no ano de 1964, recentemente agora. Essas igrejas se desexcomungaram e passam a se aceitar, vamos dizer assim, embora continuem sendo igrejas diferentes. A Igreja Católica Apostólica Romana é dirigida por um Papa, e a Igreja Católica Ortodoxa é dirigida por um patriarca, certo? Patriarca do Oriente. O Papa da Igreja de Roma, ele continua crescendo cada vez mais, porque ele começa a ter aliança com os poderes políticos também ali daquela região, e as suas palavras continuam, né, sendo cada vez mais autoritativas. Como eu falei, o que ele diz está em pé de igualdade com a Bíblia. Talvez os irmãos não saibam, mas isso é válido até os dias de hoje na Igreja Católica. O que o Papa diz é lei, assim como a Bíblia, tá? E várias doutrinas estranhas surgiram dentro da Igreja Católica. Muitas das diferenças que nós conhecemos acerca dos cultos, acerca da nossa fé,
em relação à Igreja Católica, com todo respeito, porém nós não concordamos e não temos que esconder que não concordamos, essas diferenças se baseiam em determinações papais sucessivas, externas à Bíblia. Então, a autoridade do Papa passa, como eu falei, ela cada vez mais tem pé de igualdade com a Bíblia, e o que o Papa resolve dizer, eles têm que acatar. Porque a Igreja define o Papa como infalível, isto é, o Papa não erra, tudo o que ele diz é lei. Tudo estava indo assim, até que... E tinha um detalhe aqui, irmãos, por isso que eu falei no começo das Bíblias que vocês têm nas mãos. A esse ponto aqui, esses cristãos que se reuniam em casas, eles não tinham acesso à Bíblia. Eles não liam a Bíblia não existia no idioma que as pessoas sabiam. A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego, traduzida posteriormente para o latim, que é a Vulgata Latina, que é a única versão válida até hoje na Igreja Católica, e as pessoas não sabiam ler esses idiomas. Então eles iam para os cultos, as pessoas... O pastor falou sobre isso aqui sexta-feira, né? As pessoas pregavam lá em latim, eles não entendiam nada, faziam parte daquele movimento ali, sem compreensão, e iam sendo levados por aquelas doutrinas ali. Até que no século XIV, as coisas começam a mudar um pouquinho. Um professor de teologia inglês chamado John Wycliffe, esse professor de teologia, por que eu vou falar isso aqui? Porque quando a gente fala em reforma protestante, todo mundo só conhece quem? Martinho Lutero. Mas não foi só o Lutero não, gente, teve muito mais coisa além disso aí, é preciso que a gente entenda. No século XIV, um professor de teologia inglês chamado John Wycliffe, ele começa a propor reformas na Igreja Católica Inglesa. Ele começa a bater de frente com o bispo de de Londres, né? E porque ele começa a declarar que havia graves diferenças entre o que a igreja era e o que a igreja deveria ser. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. E eis que John Wycliffe escreve 18 teses questionando a autoridade papal, o luxo da igreja, e ele é convocado para explicar isso ao bispo de Londres, em 1377, século XIV. Estamos ainda um pouco mais para trás da história aí. Em 1377, ainda nesse mesmo ano, em maio, o Papa emite uma bula. A bula papal era o documento que o Papa emitia com as suas determinações. E o que ele dizia ali era lei, acabou, ponto final. Então ele considera que, ele emite a bula papal e diz que os escritos, as teses de John Wycliffe eram errôneas e eram perigosas para a igreja. Wycliffe foi o primeiro daqueles que a gente chama de pré-reformadores. Wycliffe, ele resolveu romper com aquele mundo. Wycliffe, ele resolveu fazer aquilo que Paulo escreveu: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a nossa mente, renovai o nosso entendimento. E Wycliffe resolveu fazer isso confrontando o bispo de Roma, de Londres, e por consequência o Papa também. E eis que o Papa considera as 18 teses de Wycliffe como heresia, e Wycliffe continua até o fim da sua vida propondo reformas, só que ainda com um movimento muito pequeno. Ele continua até o fim da sua vida pregando na sua cidade, propondo reformas, questionando a autoridade papal, questionando dizendo que a Bíblia deveria ser a única regra de fé cristã, questionando várias coisas da Igreja Católica, como, por exemplo, o culto das relíquias, que eram objetos e imagens que a Igreja Católica trazia, revestidos de poder, e que isso era misticismo, aquilo que a gente falou. E ele começa a dizer que, ele começa a fazer isso até o final da vida dele. Só que aí, acontece aqui algo muito importante. John Wycliffe, ele entende que a única regra de fé e prática deve ser a Bíblia. E aí, pela primeira vez, ele pega a Bíblia e traduz para o inglês. Ele faz a primeira tradução da Bíblia para a linguagem conhecida pelo povo. E essa Bíblia em inglês começa a ser difundida dentro daquelas pessoas ali que moravam na Inglaterra. Esse grande público que simplesmente não tinha acesso à Bíblia, eles eram obrigados a seguir qualquer doutrina, porque eles não conheciam a regra de fé e prática. Agora eles têm acesso, e agora eles podem ler. E aí esse movimento de pré-reforma, que era tão pequenininho no começo, passa a crescer progressivamente. John Wycliffe morre de velhice mesmo, lá, na verdade ele passa mal em uma missa, que ele estava assistindo, passa mal, 3 dias depois ele morre. Mas um enorme horizonte foi aberto pela tradução da Bíblia para o inglês e pelas suas ideias iniciais de reforma. E eis que os escritos de Wycliffe chegam até a República Tcheca, na região da Boêmia, onde aparece um cara chamado John Hus. John Hus era um padre teólogo, ou seja, alguém membro da Igreja Católica na República Tcheca, lá na região da Boêmia, e ele
se interessa pelas ideias de Wycliffe e começa a propagar essas ideias de Wycliffe. E aqui a história começa a ficar um pouco mais pesada, pessoal, porém mais bonita também. E John Huss começa a questionar, continua, né, questionando a autoridade papal, a riqueza e a avareza da igreja, e ele começa a pregar em língua tcheca. Muitas das pregações aconteciam somente em latim, porque a Bíblia era em latim. Ele começa a pregar em língua tcheca para as pessoas entenderem, lá na capital do país. Chega a ser reitor da universidade, mas quando as suas ideias começam a incomodar, John Huss acaba sendo depois expulso da faculdade, expulso da universidade, excomungado na igreja, até que, no ano de 1415, condenado por heresia, ele é condenado à morte, queimado vivo. John Huss é condenado a ser queimado vivo. No ano de 1415. E John Huss, quando estava sendo queimado, ele cantava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não negou a sua fé, continuava fazendo isso. E antes de morrer, ainda houve tempo para que ele gritasse algo que marcaria a história. E eis que John Huss, esse sobrenome Huss no idioma local significava ganso. E eis que John Huss, queimando vivo na fogueira, grita da seguinte forma: vocês estão queimando ou assando um ganso, mas em 100 anos surgirá um cisne, o qual vocês não conseguirão queimar. E eis que os historiadores, os estudiosos vão dizer, né, e faz todo sentido, que John Huss estava já profetizando com a revelação de que surgiria daqui a algum tempo um outro homem que não seria queimado, que conseguiria dar ainda mais voz a essa reforma. Outros exemplos de pré-reformadores ficaram conhecidos aí, como por exemplo, no século XV, entre 1474 e 1498, um padre em Florença, na Itália, chamado de Jerônimo Savonarola, mais um que questionou a autoridade papal, embora teve diversos erros também teológicos, né? A história conta que ele se concentrou em criar profecias que depois foram comprovadamente falsas, mas Savonarola foi um dos reformadores que combateu a autoridade papal e a riqueza na igreja. E qual foi o destino de Savonarola? O mesmo de John Huss, também foi queimado vivo. Tá? Percebam que, por mais que ele tenha cometido erro, a história vai nos contar que Deus usa pessoas falhas, como Savonarola, como Huss, e como eu e você, para fazer a história, para mudar a história da igreja cristã, para propagar a história da igreja cristã. Deus não usa homens perfeitos, porque homens perfeitos não existem, só Cristo. Continuando, estávamos na Inglaterra, chegamos na Itália, chegamos na República Tcheca, chegou na Itália, e aqui são só alguns exemplos de pré-reformadores. E aí chegamos na época em que surge um estudioso, mestre em filosofia e estudante de direito na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Esse estudioso, esse mestre em filosofia, que agora estava estudando direito, ele vai fazer uma visita aos seus pais, e na volta da casa dos seus pais, ele é surpreendido por uma tempestade com trovões e raios, algo gigantesco, algo assustador. E esse homem, como era comum dos homens medievais, morria de medo da morte, morria de medo de Deus, do juízo de Deus, das consequências dos seus pecados. E quando ele fica face a face com a morte, vendo aquela tempestade, eis que esse homem clama, aterrorizado: ajuda-me, Santana, e eu me tornarei um monge. Este era um homem que amava a Igreja Católica. Ele não era membro da Igreja Católica, mas ele já amava a Igreja Católica. E aconteceu que este homem sobreviveu àquela tempestade, saiu bastante machucado, mas sobreviveu, e ele cumpriu a promessa. Em 1505, esse homem vai entrar para ser monge na ordem uma das mais rigorosas daquela época, que era a ordem dos agostinianos. O nome desse homem, Martinho Lutero. Quando Lutero aparece, a história começa. Ele estava andando em frutos plantados por sementes lá atrás, por uma igreja coesa.
tinham pecados demais. E esse Lutero, quando se depara com os estudos ali iniciais na Ordem dos Agostinos, Lutero começa então a odiar Deus. E para tentar resolver Romanos, esse Lutero se depara com a frase: o justo que ele não tinha como ser salvo graças à multidão dos seus pecados. E esse que Lutero tem a luz aberta aos seus olhos. As orações, a justiça dele estava em Cristo, na fé em Cristo, no sacrifício de Cristo. E a fé é naquilo e saber que a salvação já estava determinada para ele. E então, quando Lutero entende isso, ele começa a pregar doutrinas estranhas à igreja, rituais estranhos no culto, avareza, riqueza da igreja, preocupação excessiva com a e começa progressivamente a pregar isso na catedral de e aos poucos vai tomando forma aquele movimento da reforma ali, mas muito modestamente. Era da fé em Cristo. Isso começou a incomodar, mas ninguém deu muito crédito a Lutero. Mas aí aconteceu do purgatório. E isso foi demais para Lutero. Não deu para aguentar.
a porta da Catedral do Castelo de Wittenberg. Era lá onde as pessoas pregavam. Então, se você quisesse pregar na porta da igreja, que absurdo. Não, aquele lá era o mural que as pessoas usavam. Só que Lutero, ele não fez isso em qualquer dia. Ele fez isso há exatos 504 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517. Dia esse considerado como marco, o pontapé inicial, e hoje considerado como dia Como eu falei, essas 95 teses questionavam o poder do perdão das urgências, a autoridade do Papa e a avareza da Igreja. Queimado 100 anos atrás na fogueira. Uma clara ameaça a Lutero. Anos após o início da reforma. Em abril de 1521, Lutero é convocado para fazer uma explicação frente ao imperador entra, ele se depara com o imperador, com autoridades papais e com uma multidão de autoridades ao seu redor. Ele entra
lembra, né, de quando o cara falou que as ideias dele eram iguais de Hus, lembra de tudo isso. E se isola em oração, consulta seus aliados, fica o dia orando, e no outro dia Lutero volta. Quando Lutero volta, ele se depara com as mesmas pessoas, as mesmas ameaças, as mesmas coisas. Depois de refletir, pede que Lutero responda diretamente, francamente. Ele pergunta: Lutero, você refuta os seus livros e as teses que eles contêm? E esse que Lutero responde, outro texto que fica marcado na história do cristianismo. Procurado pelo Império. E quando Lutero está no caminho para voltar para Wittenberg, lá para a cidade dele, esse que como seus antecessores. para traduzir a Bíblia. A reforma começa a ganhar cada vez mais força, até que Lutero sai, um ano depois. Delas estava Catarina von Bora, que vem a ser no futuro religião, de criar uma nova igreja. Ele queria reformar a igreja que ele amava, mas a igreja não aceitou a reforma e expulsou Lutero. As reformadas ao longo do mundo inteiro. Alguns exemplos: João Calvino na França, Zwinglio na Suíça, Ulrico Zwinglio,
Guilherme Farel também na França e depois em Genebra, John Knox na Escócia, Jonathan Edwards na Inglaterra, Charles Spurgeon, dentre tantos outros. Muitas pessoas. Solo da Reforma Protestante. E tudo isso que nós falamos até agora, todos Deus somente, não é para você ser feliz, não é para você ser abençoado porque você merece ou por nada disso, é porque ao essas coisas todas acontecerem, serem reveladas a você, solos Cristos, solo Escritura, solo Deo Glória, esses 5 solas. Ou seja, meus irmãos, se a sua... E para finalizar, eu gostaria de voltar agora um pouco ao texto que eu li no começo, Romanos capítulo 12. Para que a gente tivesse esse conforto. Vocês não acham que é desonesto da nossa parte? Entenda que a igreja é sentar num banco e ser servido, é vir na igreja domingo à noite. Será que a gente não tem que entender que ao invés disso a igreja é proclamar a mensagem da cruz de Cristo?
Essa é a continuação dos atos do Espírito Santo na sua igreja. Nós fazemos parte disso. Despreze tanto esforço, tantos mártires, tanto sangue derramado. A reforma não veio de graça, meus irmãos. Milagres e etc. Será que não é estranho que a gente, com tanta gente se esforçando para que a Bíblia seja acessível, a verdade da Escritura, para buscar a vontade de Deus em profecias dos profetas modernos? Por não abrir mão da fé cristã, 70 mil pessoas, em algo que durou alguns meses de massacre, traiçoeiramente assassinados, graças ao mando da rainha Catarina de Médici, aliada do Papa. Vocês sabiam que 3 grandes líderes da reforma protestante na Inglaterra, Latimer, Hitler e Cranmer, você sabia que esses 3 também foram queimados vivos por defender as ideias da reforma protestante? Cranmer em 1556, mas Latimer e Hitler, lado a lado, um do lado do outro, no ano antes, 1555, pouco tempo depois da reforma. E quando eles estavam sendo queimados, Hitler olhou para o lado e viu seu companheiro Latimer sendo queimado ao lado dele. E eis que Hitler disse assim: Latimer, coragem! Hoje nós estamos acendendo uma fogueira na Inglaterra que jamais será apagada. A vida desses homens foi entregue para que aquela fogueira não se apagasse. Claro que ele não está falando da fogueira que estava os queimando, mas da fogueira da fé cristã, que só crescia e jamais seria apagada. E vocês sabiam que foi por esses caras, por essas pessoas que entregaram as suas vidas, que da Inglaterra a fé evangélica reformada, a fé protestante, chegou aos Estados Unidos, na Nova Inglaterra e logo depois no Brasil? Você sabia que foi por conta dessa fogueira que ele alimentou, que ele acendeu pela sua fé, que essa fé chegou a você? E você acha certo, você acha justo que a gente negligencie essa fé de forma tão intensa, que a gente abandone os princípios centrais do cristianismo, que a gente se conforme com esse mundo, ao invés de se moldar ao que a Escritura ensina? Você acha justo que essa chama, que tenha sido acesa por ele, o que nós estamos fazendo com essa chama? O que a igreja tem feito com essa chama? Será que a gente tem mantido essa chama acesa? Ou será que a gente está pouco se importando com essa chama que queimou esses mártires da fé reformada, da fé protestante? Vejam que foram momentos difíceis, e aqui já vou caminhar para o final da mensagem. Foram momentos difíceis, mas eu quero que vocês entendam com essa história que Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca deixou a sua igreja desamparada. Por mais que pareceu várias vezes que tudo acabaria com essas perseguições,
Deus providenciou solução para o seu povo. E perceba que, por vezes, parte da solução de Deus esteve nas perseguições. Por exemplo, John Knox, um dos líderes da Reforma Protestante na Escócia, perseguido pela rainha da Escócia, teve que fugir da Escócia para que essa reforma não fosse para frente. Fugiu da Escócia para onde? Para Genebra, para aprender com Calvino, considerado o cérebro da Reforma Protestante. E quando voltou para a Escócia depois, voltou muito mais capacitado para botar a reforma para frente. Será que essa perseguição e essa fuga não foi providência divina? O sequestro de Lutero, todas essas coisas que eu falei, às vezes a providência divina não tirou os reformadores da morte, mas a morte deles acendeu uma fogueira que nunca se apagou. Deus não trabalha com histórias individuais na sua igreja. Deus trabalha com a história da sua igreja. Não queira que Deus fique parado olhando para a sua história individual. Você faz parte de uma igreja e deve estar em Atos capítulo 29. O fato de essas pessoas sofrerem tanto em nome do Evangelho não é outra coisa que não seja a graça de Deus em fazê-los perseverar até o fim. Filipenses capítulo 1, verso 29, Paulo vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Não é só crer, não é sentar no banco como se fosse Netflix, ligar no programa que você quer, acabar, sair embora e não do nada. Ser igreja não é isso. Ser igreja é padecer por Cristo. E padecer por Cristo é uma graça concedida por Deus. Não é à toa que João escreve em Apocalipse, capítulo 13, versos 9 e 10, e aí fica para vocês e para nós todos, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. É uma advertência. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade nos santos. Ser perseverante não é desejar um carro, um emprego e orar até o final, até você convencer a Deus de que Deus tinha errado quando não te deu aquilo e que a sua fé é que é importante, é a sua vontade que é importante, que Deus tem que servir você e não você servir a Ele. Ser perseverante, meu irmão, é você ser colocado à frente da espada, dizer assim: se você não negar essa fé, você vai ser morto à espada. Você dizer assim: se eu tiver que ser morto à espada serei, porque aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E Jesus disse, esse não precisa, aos seus discípulos, e disse a mim e a você: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele cumpriu tudo isso ao longo dessa história que eu contei para vocês aqui. É só um resumo, tem muito mais coisa que aconteceu aqui, tem muitos mais personagens que fizeram parte da história da Reforma Protestante. Mas hoje eu quero que você entenda que Deus nunca perdeu o controle da história, assim como Ele não perde o controle da história da sua vida. Nada que aconteceu com você, nada que acontece com o mundo, o coronavírus, nada foge do controle de Deus. Deus não perde o controle da história e Ele nunca esteve calado no decorrer da história da sua igreja. Ele sempre interferiu para que as portas do inferno não prevalecessem contra a sua igreja. Ele sempre intercedeu por sua graça e poder. E agora, para finalizar, realmente, quero voltar aqui ao momento em que Lutero foi lá para aquele exílio forçado, prestes a ser condenado à morte, morrendo de medo de ser queimado vivo, como seus antecessores, levado para aquele castelo, sequestrado, né, pelos seus aliados. Ele vai para um castelo de Wartburg, uma fortaleza, e quando está naquele castelo, observando tudo o que aconteceu, e como ele foi livrado, esse que Lutero se depara dentro do Salmo 46, versos 1 a 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seus mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos. Lutero se viu dentro do Salmo 46, e foi nesse entendimento que Lutero vem a compor aquele que passa a ser considerado o hino da Reforma Protestante. Embora estivesse seguro dentro da estrutura física de um castelo real, não era aquele castelo que salvava Lutero, não era aquele castelo que era o seu refúgio, mas o seu Deus era o seu castelo forte.
queria convidar os jovens para a gente encerrar essa palavra, louvando a Deus por sua providência para com a sua igreja, cantando esse hino da Reforma Protestante. Podem ver os jovens aqui. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se tem